Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava na portaria daquele condomínio já fazia mais de 2 anos. Meu horário era das 7 da manhã até às 7 da noite, com uma folga na semana e 2 domingos livres por mês. E quer saber, eu gostava do que fazia. Principalmente porque o condomínio ficava no mesmo bairro em que eu morava. A partir de um certo tempo, mudou o carteiro que entregava a correspondência. E eu gostava tanto daquele antigo, sabe? A gente tinha feito amizade. Até conversávamos assim um pouco quando ele vinha deixar correspondência. Às vezes até tomava um copo d'água ali. Eu sentia mudança. Embora esse outro, que ficou no lugar do antigo, fosse também um cara bacana, assim, bem charmoso, inclusive. Depois de um tempo, a gente também acabou se aproximando um pouco mais e fazendo amizade. Aliás, sem querer parecer convencida, senti seu interesse logo nas primeiras semanas. O nome dele, Romildo, mas segundo ele mesmo falou, todo mundo chamava de Nildo. Depois de um tempo, percebendo que realmente ele estava interessado, não vou mentir que comecei a ficar empolgada, a reparar mais nele, a pensar mais nele do que antes. E com o passar do tempo, por conta ali das nossas conversas, por mais breves que fossem, a gente ficou sabendo muita coisa um do outro, né? Ele sabia, por exemplo, que eu era solteira. Morava com minha mãe e tinha também a minha irmã, que era mais velha, casada, que morava nos fundos do terreno com o marido dela. Já ele estava enrolado com uma mulher. Essa expressão enrolado foi ele mesmo que utilizou. Falou que não era nada sério. Quando ele me contou isso, confesso que eu fiquei um pouquinho desanimado, porque, puxa vida, né? Ele não fez questão nem de esconder o seu interesse por mim, mesmo dizendo que tinha outra. Quer dizer, não era assim um namoro, né? Mas para usar a palavra que ele usou, estava enrolado com essa outra. Convenhamos, nada a ver ele ficar me paquerando, né? Pelo menos eu acho. Se bem que apesar dos olhares, ele nunca também me falou nada, assim, de modo claro, nunca me fez convite nenhum, né? Eram só mesmo aqueles olhares que a gente trocava. Até que um dia, logo depois de entregar a correspondência, ele pediu um copo d'água, como quase sempre fazia. E enquanto bebia água, ficou me olhando, assim, parecendo meio reticente, né? Querendo me falar alguma coisa. E ao mesmo tempo, depois que entregou o copo, é que ele perguntou: escuta, Silmara, você vai fazer o que hoje, depois do serviço? Quem, eu? Nada. Vou direto para casa. Por quê? Então, tava pensando aqui em te chamar para comer uma pizza. O que você acha? Olhei para ele, mas sem entender. Quer dizer, sem entender. Entendendo, mas ao mesmo tempo, meio confuso. Ué, o que houve com aquela mulher lá com quem você estava enroscado, você falou, né? Aquela mulher? Então, terminei com ela. Já faz uns dias. É que não tinha mais como levar aquela situação, sabe? É? Mas por quê? O que houve? Vocês brigaram? Mais ou menos, na verdade, perdi um interesse nela depois que eu conheci uma outra pessoa. Ele falou e riu. Deu um sorrisinho assim, meio safado, e continuou olhando para mim. Juro, não tinha caído minha ficha, por isso perguntei: mas quem é essa outra? Aliás, por que você não convida ela então, em vez de mim? Ele olhou para mim com uma cara de decepção. Escuta, é sério mesmo que você não entendeu? Será que eu vou precisar desenhar? Dizer para você com todas as letras que essa mulher é você? Olha, juro que não tenho entendido. Juro
que eu não tinha entendido. Pelo menos não 100%. Até porque ele falou aquilo de um jeito tão engraçado, né? Tô interessado em outra. Mas por que não disse que era por mim logo de saída, né? Quis fazer um charminho, por isso é que eu não entendi muito bem. E aquilo, não vou negar, me pegou meio de surpresa, porque foi assim, sei lá, um convite assim, criativo, né? Eu não estava me fazendo de entendido, eu não tinha entendido mesmo. Pelo menos até aquele momento. Você terminou com ela mesmo? Claro que terminei. Na verdade, a gente não tinha mais nada a ver um com o outro, sabe? Sem contar que ela não podia me dar a atenção que eu precisava. Sabe? Ficar comigo sempre que eu queria ou precisava. E não é pra você ficar convencida, viu? Mas é que depois que eu conheci você, sei lá o que aconteceu comigo. Alguma coisa mudou em mim. A gente ficou se olhando durante um tempo. Até que ele perguntou. Você não respondeu. Quer sair comigo hoje? Eu sei que você trabalha amanhã cedo. Na verdade, eu também, mas a gente não vai voltar tarde. É coisa assim de 2 horas e pouco. Antes das 10, eu prometo que te deixo em casa. No fim, até porque estava morrendo de vontade, né? Lógico que acabei aceitando o convite. Simplesmente era o que eu queria naquelas alturas, né? Mas não achava que ia acontecer assim tão rápido. Como eu saí às 7 da noite, ele ficou de passar ali na frente depois desse horário para me apanhar. Não vou mentir. Fiquei cheio de expectativa. Na verdade, não consegui pensar em mais nada depois daquele convite. Imagine, né? Fazia tempo que a gente andava ali se paquerando. Eu tinha ficado meio desiludida ali quando ele falou que estava enroscado lá com outra. Mas, segundo me falou, ele terminou com a outra. Até porque, reclamação dele. Ela não podia dar a atenção que ele precisava. Quer dizer, mudou tudo, né? Antes de ir embora, em vez de apenas me dar um tchau, ele me deu um beijo no rosto, me fazendo sentir até um tremor no corpo todo. Em resumo, 7h15 da noite, ele passou ali na frente de carro para me apanhar. Dali fomos a um rodízio de pizza. Desde o começo, deu para sentir aquela energia gostosa, sabe? Aquela energia de romance. Era evidente a atração que estava rolando, e de parte a parte. Tanto que teve uma hora que ele colocou a mão assim em cima da minha, ali na mesa, e não tirou mais. Nosso primeiro beijo foi só uma consequência. Adorei ter passado aquele tempo ali com ele. Os beijos que a gente trocou depois daquele primeiro. Na verdade, gostei de tudo. Inclusive, tudo que a gente conversou. Aliás, depois, quando me deixou em casa, ainda ficamos por mais uns 30, 40 minutos, nos beijando ali no carro. E depois que eu entrei, estava me sentindo nas nuvens. Adormeci com sua imagem no pensamento. Na verdade, gostei de tudo aquilo mais do que eu poderia imaginar. Até porque ele era tão carinhoso. Sabe, tudo aquilo mexeu comigo, juro. Apesar de ser uma mulher assim, tradicional, de família, cheia de princípios, se ele tivesse me chamado para irmos a um outro lugar, acho que seria difícil resistir. De tanto que eu gostei de ficar com ele. Ele não passava ali no condomínio para deixar correspondência todo dia. Havia os dias certos da semana. Mas como tínhamos trocado o telefone, passamos a nos comunicar direto. Ele só me escrevia coisas bonitas, carinhosas. E também passou a me buscar no fim do serviço praticamente todos os dias. O que só serviu para que eu me encantasse ainda mais. Nosso relacionamento, na verdade, foi ficando cada vez mais sério. A ponto de, num domingo, que eu estava de folga,
ele me levar para conhecer sua família. Aliás, já me apresentou daquele jeito. Atenção, turma, essa é a Silmara, a mulher que roubou meu coração. A mãe dele chegou a dizer: finalmente, hein, Nildo? Já era hora de você trazer a moça aqui, né? Porque falou aquilo e me deu um abraço. E depois acrescentou: olha, se você soubesse o quanto o Nildo fala de você, você já é muito famosa por aqui, sabe? Olha que bom que todo mundo gostou de mim. Todo mundo me acolheu. Melhor do que eu esperava. Eu também gostei de todo mundo, fiquei tão feliz. Sabe, você se sentir acolhida pela família daquela pessoa que você está amando. E também tem o seguinte, né? Se ele me levou para conhecer a família, era porque estava levando o nosso relacionamento a sério. No entanto, não vou negar que, apesar de feliz, eu tinha um pouco de medo de me envolver, assim, de um modo mais sério. De me entregar de corpo e alma, né? Por conta do envolvimento que ele teve com aquela outra mulher antes de começarmos a ficar juntos. Vai que ele se arrependesse, se desse conta de que gostava da outra, né? E acabasse voltando para ela. Eu sei. Ele tinha dito que ela não dava a atenção que ele precisava e que ele estava mais interessado em mim. Mas nessa coisa de amor, às vezes as pessoas falam e depois, sei lá, vira tudo de perna pro ar. A gente nunca tem, assim, 100% de confiança no que o outro fala. Porque o outro, como todo ser humano, também é instável, né? Aí vai num dia, tá pensando de um jeito, no outro é difícil. Por isso eu tinha medo, não queria sofrer. Inclusive, teve um momento em que ele saiu para buscar um pote de sorvete para sobremesa e eu fiquei ali de conversa com a mãe dele. Pelas tantas eu perguntei para ela: a senhora conheceu a ex-namorada do Nildo? Essa mulher com quem ele estava antes de mim? Ela fez uma cara assim estranha e disse que não. Que ele nunca tinha levado essa outra ali na casa dela. No fim, combinei com o Nildo que no domingo seguinte, que eu estivesse de folga, eu o levaria para fazer a mesma coisa que ele tinha feito. Conhecer o meu pessoal em casa. Isso aconteceu dali 2 semanas. Em casa, minha mãe já sabia que eu estava namorando. Aliás, até minha irmã já sabia. Apesar de que, naqueles últimos tempos, a gente quase não se via nem se falava. Porque quando não estava trabalhando, eu estava com ele, com o Nildo. Chegava sempre à noite em casa. Enfim, no domingo, por volta do meio-dia, ele mandou uma mensagem dizendo que estava parado ali na frente. Fui até o portão buscá-lo e a gente entrou. Minha mãe e minha irmã estavam na cozinha terminando o almoço. Naturalmente que as duas sabiam que o Nildo ia almoçar com a gente. A Célia, por exemplo, minha irmã, como já falei, era casada e morava ali, nos fundos do nosso terreno. E praticamente ela, o marido e os 2 filhos almoçavam todos os domingos ali em casa. E naquele dia não seria diferente, claro. Aliás, meu cunhado e os meus sobrinhos também estavam ali em casa, só esperando pelo almoço. Entrei, apresentei o Nildo ao Marcos, as crianças. Aí eu levei até a porta da cozinha para ele conhecer minha mãe e a minha irmã. Só que quando eu chamei a atenção das duas, né, para que se virassem, aconteceu uma coisa que eu não gostei. A mãe se virou para mim, sorriu, mas a reação da Célia, quando me viu ali ao lado do Nildo, foi esquisita. A impressão que deu é que ela tinha levado um susto. Sei lá, ficou assim com o olho meio arregalado. Aliás, ela estava segurando uma colher de madeira, estava preparando a polenta ali e quase deixou a colher cair no chão.
Só que não foi só isso. Sem falar nada, sem sequer cumprimentar o meu namorado, ela abriu passagem e passou ali, entre nós dois. Olha, eu não entendi nada. Acho que minha mãe também não entendeu. A impressão que me deu, repito, foi de que ela tinha levado um susto quando olhou para ele. Mas a troco de quê? A mãe também fez aquela cara que não tinha entendido nada e depois deu um sorrisinho assim, tentando amenizar o constrangimento, né? Porque ficou. E aí foi cumprimentar o Nildo. Aliás, depois prestando atenção, eu percebi que não foi só minha irmã que ficou esquisita. Eu senti que ele também ficou estranho. Até perguntei se estava tudo bem. Mas mesmo sem desfazer aquela cara, ele falou que não tinha sido nada. Enfim, voltamos para a sala. Eu perguntei para o meu cunhado pela Célia. Ele disse que ela devia ter ido até a casa deles. E ainda concluiu assim, em tom de brincadeira. Acho que ela foi procurar alguma coisa lá. Ou de repente foi no banheiro. Ué, mas tem banheiro aqui em casa? Ele só deu de ombros. Só que eu achei aquilo muito, mas muito esquisito. Principalmente os minutos foram passando e ela não voltava. Olha, eu fiquei até preocupada. De repente passou mal, deu alguma coisa. E fiquei tão preocupado que fui lá ver o que ela tinha. Estava tudo bem? Pro meu espanto, assim que entrei pela porta, encontrei minha irmã sentada no sofá e encolhida. Quem sabe ela estivesse sentindo realmente alguma coisa, uma dor. Me aproximei e coloquei a mão no seu ombro. O que houve, Célia? Por que você saiu de casa lá daquele jeito? Tá sentindo alguma coisa? Pior que não, sei lá, tá me dando alguma coisa assim na barriga. Fala pra mãe terminar a polenta, tá? Eu tomei um remédio pra ver se melhora. Mas eu vou ficar aqui em casa descansando um pouco, tá? Sabe, coisa muito esquisita. Diz que tinha tomado remédio, que melhor a mãe terminasse lá a polenta, o almoço, que ela ia ficar ali. Na verdade, ela nem se mexeu. Do jeito que estava, ficou. Permaneceu ali encolhida. Perguntei se ela queria que eu chamasse o Marcos, porque numa dessas seria bom ela ir até um 24 horas, mas ela falou que não precisava. Já tinha tomado o remédio e que logo ia melhorar. Olha, aquilo foi tudo muito estranho, porque ela estava bem quando eu cheguei na cozinha, conversando com a minha mãe, bem animada. Mas foi ela me ver ali com o Nildo para começar a passar mal. Se aquilo tudo era verdade, não era só um teatro. Olha, eu não soube nem o que pensar. E eu digo isso porque o Nildo também ficou daquele jeito, de modo que foi inevitável ficar cismada. Depois que voltei ali para casa da mãe, eu vi que ele continuava com o mesmo jeito. A Célia realmente não voltou para almoçar, mas a mãe levou um prato de comida para ela depois. Mal terminamos de almoçar e meu namorado disse que precisava ir embora. Tinha muita coisa para resolver. Mentira. Tinha nada para resolver. Ele falou 3 ou 4 vezes que naquele dia tinha o tempo todo livre para justamente fazer aquela visita para minha família. Era visível que ele estava preocupado com alguma coisa. Parecia que não via a hora de puxar o carro dali. O que naturalmente foi me deixando mais cismada a cada minuto que passava. Eu fui até lá fora com ele e tentei arrancar alguma coisa. Normal ele não estava mesmo. Perguntei: Nildo, seja sincero comigo. Você já conhecia a Célia? Em vez de responder, ele devolveu a pergunta: ué,
Tá perguntando isso por quê? Por acaso ele te falou alguma coisa? Não. Eu quero ouvir de você. Vocês já se conheciam? Fala pra mim, Nildo. Pergunta simples, é sim ou não? Ele engoliu em seco, desviou o olhar, aí me chamou pra agendar uma volta. Bastou isso pro meu coração disparar dentro do peito, porque era visto que eles já se conheciam. Ele estacionou lá adiante, se virou pra mim e ficou me olhando. Até que falou: lembra daquela mulher com quem eu estava saindo antes da gente começar a ficar junto? Bom, ele nem precisou concluir, né? Não pode. Você só pode estar brincando comigo. Não vai me dizer que essa mulher era minha irmã. Era com ela que você tinha um caso? Mas ela é casada. Foi falar aquilo e me lembrar da expressão que ele tinha usado quando me contou do envolvimento dele com essa outra. Ele não disse que estava namorando. Ele falou que estava... Matei a charada na hora. Matei a charada na hora. Se ele estava enroscado, eu nunca me atinei para isso, até porque nunca perguntei, também não quis saber. Era porque a mulher devia ser casada. Pensa no estado em que eu fiquei quando soube daquilo. Imagine, minha irmã, esposa do Marcos, de casa com outro homem. E adivinha quem era o outro? Exatamente o meu namorado. Segundo ele, os dois tinham ficado juntos por 8 meses. E ele até que gostava dela, mas decidiu terminar tudo, se afastar, depois que me conheceu. Porque tinha gostado de mim. Ele falou que só depois de conhecer a minha irmã, muito tempo depois, é que ficou sabendo que ela era casada. E jurou que não sabia que éramos irmãs. Até porque nem fazia ideia de onde que a Célia morava. Eu nunca tinha dito a Célia que o nome do meu namorado era Nildo. Na verdade, nem era Nildo, né? E por isso, ela também não teve como imaginar, desconfiar de... Olha que situação. Fiquei paralisada, sem reação nenhuma. Ele chegou a dizer que se eu quisesse me afastar dele, ele ia até entender. Mas apesar de termos ficado estremecidos por conta da situação, continuamos juntos. Não me perguntem por quê, mas achei melhor, eu até devia, quem sabe, ou não, né? Porque afinal de contas é a vida dela. Resolvi não confrontá-la, sabe? Não perguntar, chamar sua atenção, porque estava atraindo o marido, né? E também nem imaginei chegar ao ponto de falar para ele, até porque, repito, são 2 adultos. Cada um dos dois sabe o que faz. Embora eu não ache certo o que ela fez. Mas resolvi deixar para lá. Cada um com os seus problemas, né? Ficou dito pelo não dito. Até porque ela, depois de tudo, também nunca mais tocou no assunto. Na verdade, ela jamais soube que eu fiquei sabendo que ela teve um caso com o Nildo, antes da gente se conhecer. Até porque, se eu não falei nada para ela e já estivesse sabendo, é uma coisa. Mas como nunca toquei no assunto, ela deve ter concluído que realmente ele não tinha me contado. Mas sei que, se o nosso namoro vingar para algo mais sério, esse caso que tiveram vai ser sempre uma sombra no nosso caminho. Um fantasma. Porque nesse momento estamos tão apaixonados. E por isso, será uma loucura a gente se separar. Não tem porquê. Não sei o que o futuro nos reserva. Se a paixão vai aumentar e vingar, se tornar aquele amor dos sonhos, ou se não, porque tanto casal por aí, né? Parece tão apaixonado e depois termina. Até por isso, resolvi nem conversar com a minha irmã, porque melhor esperar.
Eu, sinceramente, acredito que ainda seremos muito felizes. Por muito e muito tempo. Mas é tudo uma incógnita. Tomara que seja assim. Até porque me faz tão bem estar com ele. Só que, repito, a sombra do caso que eles tiveram no passado, e eu sinceramente não sei como resolver isso no futuro. Se um dia estourar essa história e todo mundo ficar sabendo, não sei do jeito que eu vou reagir. Mas tomara que a gente encontre um modo, porque seria tão ruim desperdiçar um amor tão grande. Por isso acredito no melhor. Acredito que vamos ser felizes, quem sabe até o resto da minha vida. Mesmo com essa sombra da minha irmã pairando sobre nós dois.